Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios o deputado estadual Marquinho Lemos, do Partido dos Trabalhadores. Bom dia, deputado. É um prazer recebê-lo. Bom dia, Rodrigo. Também é um prazer estar aqui nessa rádio e poder falar para os mineiros. Pois é, deputado, o senhor é um deputado que está assumindo agora o primeiro mandato, é a primeira oportunidade de trabalhar no Legislativo. O senhor comentava conosco aqui em off, antes de iniciarmos a entrevista. Foi prefeito 3 vezes de Carbonita e agora assumindo seu primeiro mandato como deputado estadual. A gente está caminhando aí já para o primeiro mês, para o encerramento do primeiro mês de trabalho na Assembleia. A legislatura começou no dia 1º de fevereiro. O que o senhor tem percebido? Quais as grandes diferenças assim que o senhor tem visto do trabalho entre o trabalho do Executivo e o trabalho do Legislativo, propriamente dito? Eu, depois de 3 mandatos no Executivo, eu estou tendo que me adaptar, né? Adaptar a essa nova forma que é o Legislativo, né? É um processo totalmente diferente do Executivo e então estou no período ainda de adaptação, conhecendo ainda a casa. Mesmo que eu tenha trabalhado lá como assessor de deputados em outras oportunidades, mas é diferente agora você estando de fato dentro do Legislativo, né? Então é um período de adaptação, sabe? Mas eu acho que com o tempo nós vamos estar já acostumando já com a nova casa. Deputado, bom dia para o senhor. Seja bem-vindo aqui à Rádio Super. O senhor fala em adaptação e o senhor assume num momento em que a população cobra muito mais hoje dos parlamentares, até por questões de participação em redes sociais, enfim, a gente tem visto isso com os nossos convidados aqui no Café com Política. O senhor também presidiu a Associação Mineira dos Municípios do Alto de Jequitinhonha e Minas Gerais vive hoje uma crise financeira no estado. Como ex-presidente desta Associação Mineira dos Municípios do Alto de Jequitinhonha e hoje como deputado, como que o senhor avalia a situação que o estado se encontra? Eu fui presidente da AMAGE, essa associação, Thalita, por 5 vezes. E também hoje eu estou como vice-presidente da Comissão dos Assuntos Municipais e Regionalização. Então, para mim, é mais uma grande oportunidade agora também de poder estar colocando lá aos colegas na Assembleia, né, toda a experiência que eu tive como prefeito e principalmente tá passando para eles a dificuldade que é hoje ser prefeito, né? Se antes a gente já tinha dificuldades, agora com esse momento econômico que nós estamos vivendo é muito pior, né? Então eu venho para a Assembleia também com essa bagagem de ter sido do Executivo e ser prefeito do interior e ainda do Jequitinhonha. Tem todas as dificuldades possíveis estão aí, né? Que é você ser prefeito de uma cidade pequena, minha cidade tem em torno de 11 mil habitantes, né? E numa região muito carente, né? Uma região que da parte econômica é muito difícil para os prefeitos, né? E que depende muito da presença do Estado, né? Então, esse é um momento que eu acho que eu vou poder contribuir muito lá na Assembleia, principalmente na comissão que eu estou como vice-presidente. Ô deputado, essa situação de penúria dos municípios, de atrasos em repasses, começou justamente na administração do então governador Fernando Pimentel, que é do mesmo partido do senhor, o PT. Onde é que o ex-governador errou nessa relação com os municípios ao se apropriar indevidamente de recursos, de repasses que são constitucionais, obrigatórios às cidades? Eu tenho, como ex-executivo, né, eu acho que foi uma opção que ele fez, né? Uma opção de escolher onde colocar o pouco do recurso que podia, sabe? Então, eu não considero que foi uma apropriação, né? Eu considero que foi a opção que ele teve, sabe? Naquele momento e tudo. Agora, a gente tem que lembrar, né, que tudo isso é consequência de vários governos, tá? Não podemos debitar isso na conta do governo passado, né? Isso vem vindo há muito tempo, tá? É uma soma de erros, é uma soma onde foi mal empregados os recursos de Minas Gerais e que agora chegou a esse ponto, né? Então, eu acho que os municípios, sabe, merecem uma atenção diferenciada, sabe? Eu fico muito preocupado quando a gente vê o atual governo e tudo falando das reformas, falando disso tudo e
de fato, quando você vai ver, não fala nada de como vai modificar a relação com os municípios, tá? Principalmente na questão financeira. Mas, segundo o senhor, na opinião do senhor, a opção que o ex-governador fez foi uma opção certa de investir nas outras áreas e deixar o Estado da forma como está hoje? Não, eu não digo que foi certo. Eu só acho que tinha pouca alternativa, né? Eu não estava dentro do governo, então, mas com certeza, né, a gente percebe que o Estado, sabe, não está tendo alternativas, sabe, de como resolver esse problema financeiro de uma forma tão simples assim, né? Porque às vezes a gente pode chegar aqui e falar de coisas simples, é só passar o dinheiro para o município. Eu, como ex-prefeito, eu sei da dificuldade que é para o prefeito, porque ele conta todo mês com aquele recurso. Mas também eu sei que há uma opção. Hoje nós estamos vendo aqui em Minas, né, o parcelamento do 13º, né, continua o parcelamento do salário dos servidores. Então não é uma alternativa tão simples. Se fosse tão simples, com certeza o atual governador já teria resolvido. Então, quais seriam as opções, na opinião do senhor, para o atual governador para tentar bancar essas dívidas com os municípios e acertar principalmente os salários dos servidores que estão, principalmente o 13º? Eu acho que, primeiro, é voltar o dinheiro, passar os recursos que são devidos aos municípios, tem que voltar a ser dos municípios, né? Nós estamos vendo agora, por exemplo, o IPVA que está sendo pago ainda, né? O IPVA antes já caía direto, a porcentagem dos municípios já caía direto na conta do município. Hoje não, hoje cai na conta, no caixa do Estado, para depois o governo repassar aos municípios. E isso não tem acontecido, então, como deveria ser. Então, eu acho que isso aí é obrigação, teria que ser passado aos municípios da forma que era antes, tá? Mas, por outro lado, também a gente vê que as iniciativas do governo para querer regularizar as finanças do Estado, pelo que o pouco que a gente entende, não vai resolver. Entre as iniciativas está a reforma administrativa que o governador já enviou para a Assembleia e deve tramitar já em breve. E aí eu pergunto para o senhor acredita que essa reforma passa como ela chegou à Assembleia Legislativa, considerando até que o bloco de oposição é um bloco pouco numeroso na Assembleia? Eu acho assim, nós estamos lendo a reforma agora, o projeto da reforma agora, né? É muito simples. Acho que para um estado do tamanho, com os problemas que Minas Gerais tem, a expectativa minha, principalmente, era muito maior. O senhor diria que, em vez de simples, talvez seja simplista? Simplista e que não vai resolver muito. Eu acho que joga mais para a plateia do que, de fato, para resolver, sabe? A gente não vê nada lá em que fala da retomada do crescimento aqui em Minas Gerais, sabe? Da volta de geração de emprego, de renda. Sabe, o que ele está pensando nisso? Eu acho que é por aí que nós vamos ter que resolver, sabe? Não é só cortando gasto do Estado, não é só na redução, porque sempre quando falamos também em redução, já é comum no Brasil, né? Quando se fala em redução, é cortar dos mais pobres, é cortar do Estado onde vai atender aquelas pessoas que estão lá na ponta, sabe? E isso só faz trazer mais sofrimento e não solução. Então eu acho que a gente aqui em Minas, eu esperava, até por ele ser um empresário, eu esperava que a reforma viria mais no lado da economia, mas do lado da geração de renda, sabe? Do desenvolvimento, voltar a crescer. Mas isso não é mais plano de governo do que necessariamente um projeto de reforma administrativa, deputado? Até porque a reforma basicamente é a realocação ali de secretarias, de quadros e etc. Não, essa reforma aí, até que essa é natural, quase todos os governos fazem isso, né? Mas como você teve um governador que foi eleito com o pilar de um empresarial, falando de empresa, falando sempre do privado, a gente esperava que a reforma seria a adaptação do governo a essa proposta dele. E pelo jeito não é, né? O pouco que a gente tem lido lá não é isso, sabe? Tá falando muito em redução de gastos e coisas que, quando você vai pôr na ponta da caneta, você percebe que não vai reduzir tanto assim, sabe? Que não é tanto, é muito mais para dar uma satisfação para fora, para a plateia,
do que de fato vai resolver o problema em Minas. A gente tem visto e que muitas coisas que ele tem voltado atrás, né? Fala uma coisa e depois acaba voltando. Falou em vender aviões, agora já está falando que vai manter a aeronave do governo. Falou em morar, né, na casa particular, uma casa que ele ia alugar e tal. Agora já está retomando a ideia de voltar lá pro Palácio, porque já viu que, até pelos gastos, por tudo que tem acontecido, ele acha que é melhor voltar lá pro Palácio, que também a gente não entende, sabe? Eu entendo o seguinte, olha, eu vou dar o exemplo do Palácio. O Palácio já existe, tá lá. Você não está gastando para construir um outro palácio. Ele já está lá, a estrutura está toda lá, né? O que eu entendo é o seguinte, ele pode até reduzir o número de funcionários, reduzir na qualidade da alimentação, se ele achar que está gastando muito, aí tudo bem. Mas ele querer deixar um palácio daquele, uma estrutura daquela guardada, parada, talvez até se deteriorando, porque vai ficar lá, né? E alugar um outro espaço, onde ele vai ter que manter segurança, vai ter que envolver tanta coisa, para uma estrutura que já existia. Então, que economia que vai ter aí? Na opinião do senhor, então, o que é dito pelo governador Romeu Zema, as promessas que ele faz, não seriam efetivas para economizar dinheiro público, por exemplo? A economia que Minas Gerais está precisando, eu acho que isso aí não vai representar muito, sabe? Não vai representar muito. Eu acho que é muito mais o momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né? Hoje nós estamos vivendo um momento de políticos que querem aparecer na rede social, que querem dar resposta nessas coisas, fazer grandes estripulias, né? E pouca coisa acontece na vida das pessoas que precisam de fato mudar, sabe? Eu que estou na política há muito tempo e que venho da política da base, lá no interior, eu fico muito incomodado, sabe? Quando você vê políticos, desde colegas, deputados e governos e todos os outros, é muita estripulia para pouca coisa, sabe? É aparecer muito. Hoje cada um quer aparecer mais, e o resultado lá na ponta tem sido pouco, sabe? A vida das pessoas não está melhorando com isso, sabe? Mas eu vou fazer o possível aí, Rodrigo, eu quero aqui te falar, Thalita, eu, nesse meu mandato, sabe, eu quero fazer o possível para não entrar nesse caminho, sabe? Não sei se esse caminho vai durar muito, sabe? Eu espero que não, né? Acho que nós temos que voltar a ter políticos que de fato saibam o que está falando, leiam, sabe? Estudem, preocupe mais com os projetos que de fato vai melhorar a vida das pessoas, sabe? Porque acho que o povo aos poucos também vai ver que não é só gravar uma live, não é só fazer um discurso chamando atenção, não é só aparecer que vai resolver. E essa política, eu acho que ela vai ter um tempo, espero que tenha tempo curto, sabe? Deputado estadual Marquinho Lemos, do Partido dos Trabalhadores, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer, foi um prazer recebê-lo, deputado, pela primeira vez. Ô, Rodrigo, eu que agradeço, viu? Muito bom estar aqui. É uma rádio que vem ocupando um espaço que é muito importante para nós, para Minas Gerais, sabe? Eu acho que os meios de comunicação têm essa importância para todos, sabe? E como eu falei, né? Por mais que as pessoas queiram aproveitar ainda das redes sociais para fazer a sua política diferenciada, né? Às vezes não muito boa, mas aqui é que é o que eu entendo como espaço mais democrático e que você tem que falar com as pessoas, né? E aqui é o momento disso. Então, eu agradeço muito e torço para o sucesso cada vez mais da Rádio Super e de todo esse sistema de comunicação que é muito importante para nós e para os mineiros todos. Obrigado.